Oi pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o último vídeo da prova mensal do Maca e a gente vai falar sobre binômio de Newton. Bom, no binômio de Newton a gente vai precisar relembrar o que é o triângulo de Pascal e aí eu vou fazer um cantinho pra gente poder usar durante a videoaula, tá bom? Basicamente eu não vou usar os binômios, então não vou colocar os binômios, eu só vou colocar os resultados dos binômios, que se você não sabe como que faz as contas e como eu monto o binômio, o triângulo de Pascal, você vai na última aula que eu fiz que chama fatorial, tá bom? E aí os resultados ficam 1 embaixo, 1 do lado. 1 embaixo, 2 do lado, 1 embaixo. 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. E vou fazer só mais um. 1, 5, 10, 10. 1, 5, 10, 10. 5, 1. E aí é bom lembrar que essa primeira linha é quando n é igual a 0. Então aqui tinha, na verdade, o 0, 0, que deu 1. Aqui tinha o 1, 0, que deu 1. E aqui eu tinha 1, 1. Quando eu tenho o número em cima, quando é igual ao número de baixo, dá 1. Esse aqui, quando n é igual a 2, então o número de cima tem que ser 2. Então, aqui eu tinha 2, 0, e como embaixo é 0, dá 1. Esse é o 2, 1, e aí eu tinha que saber, ou também dá pra saber que 1 mais 1 dá 2. E esse aqui é porque era 2, 2 e dava 1. Então, dá pra criar também por aquele 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 6 mais 4, 10, tá? E aqui é n igual a 3, n é sempre o número de cima, e o p é sempre o número de baixo. E aqui o n igual a 5, tá? E a gente vai usar isso aqui durante a videoaula. Então, eu vou traçar aqui uma linha para não confundir vossas cabeças, ok? Então, o binômio de Newton, a gente vai montar a mesma coisa, só que de um jeito um pouquinho mais complicado. Como é que vai ser? O primeiro binômio é o A mais B elevado a 0. E sempre vai ser A mais B. O que vai mudar vai ser o expoente. Então, aqui vai ser A mais B elevado a 1. E depois A mais B elevado a 2. E depois A mais B elevado a 3. E por último, eu não vou mais fazer depois do 4. A mais B elevado a 4. E ainda vai fazer até o infinito e além, tá bom? Quanto é A mais B elevado a 0? Todo número elevado a 0 é 1. Isso é aula de potência, né? Então, não tem nada novo até agora. A mais B elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, fica A mais B. Quanto é A mais B elevado a 2? E aí, tem uma regrinha para isso, que é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. E aí, esse é o máximo, acho que as pessoas sabem, porque depois começa a complicar um pouco mais, quando fica com o expoente 3, ou 4, ou 5. E aí a gente vai ver aqui que tem uma repetição. Aqui eu tenho uma vez o A elevado a 1, uma vez o B elevado a 1. Aqui eu tenho uma vez o A elevado a 2, mais 2 vezes o A vezes o B, mais uma vez o B elevado a 2. E a gente vai pensar como se fosse assim. O A, ele começa com a potência máxima. A potência máxima é sempre o expoente máximo que a gente vai ter aqui. Então, o A, ele começou com a potência máxima, e aí o A, ele sempre diminui e o B sempre aumenta. Então, o A aqui seria o A elevado a 0, que seria 1 e não ia interferir em nada na nossa conta, tá? E aqui o B é o elevado a 0, que ia dar 1, e aqui é o B elevado a 1, que também é a potência máxima. E aí aqui acontece de novo, o A elevado à potência máxima, o B elevado a 0. Depois, diminui 1, o A elevado a 1 e o B elevado a 1. O B apareceu. E aí agora o A vai sumir e o B vai elevar mais uma potência, que vai ser a nossa potência máxima. Aqui seria quanto? Bom, não sei se você percebeu, mas a gente não usou o número da frente. Da onde sai um número da frente? Os números, eles vão sair do triângulo de Pascal. Então, tá vendo que quando o n aqui, quando o expoente ele for 0, o n igual a 0 também tem o mesmo número da frente. Então, quando o expoente é 1, o n igual a 1 tem os dois da frente, 1 e
Quando o expoente é 2, o n também é igual a 2 e aí tem 1, 2 e 1. Então, quando aqui em cima for 3, a minha linha do n igual a 3 é 1, 3, 3, 1. Então, os números da frente vai ser primeiro 1, 1, o A com a potência máxima. Quem que é a minha potência máxima no caso? O 3. O B vai estar elevado a 0, que vai ser a mesma coisa que 1, a gente não coloca. Mais... Agora, o próximo número, quem que é? O 3. O 3 vezes o A, subtrai 1, fica 2. E o B cresceu, fica elevado a 1. Mais o 3, subtrai um expoente, fica 1. E o B aumenta, vira 2. Mais 1, que é o último número, vezes o A elevado a 0, que vai dar 1, que a gente não precisa pôr. E o B com a potência máxima, que é 3. Vamos fazer do 4 também. Quem que é o n igual a 4? 1, 4, 6, 4, 1. Começa com 1. 1 vezes o A com a potência máxima, 4. O B elevado a 0 é 1, mais o próximo número é o 4 vezes o A menos 4 menos 1, né? Diminui a potência, que é A elevado a 3, vezes o B elevado a 1. Começa a crescer o B, mais... Quem que é o próximo? O 6. 6 vezes o A elevado a 2. Aumenta uma potência do B. B elevado a 2. Mais, próximo, é o 4. Vezes A, subtrai uma potência, fica A elevado a 1. B elevado a 3. Mais 1. Vezes quem? O A subtrai uma potência, fica 0. O B... Aqui é A elevado a 0 vai dar 1 e o B aumenta uma potência, que é a potência máxima B elevado a 4, tá? Só que também tem um caso que é o A menos B elevado a 5, ou qualquer elevado a qualquer número. Quando for negativo, como que funciona? Vamos lá. A gente vai usar também os mesmos números do triângulo de Pascal. O que vai mudar vai ser o sinal da frente. Então, a gente vai fazer normal e não vai colocar os sinais. E aí, depois eu explico como coloco os sinais, tá? Então, vai. Primeiro, o A com a potência máxima. A elevado a 5. E o número da frente fica 1, né? A elevado a 5 vezes B elevado a 0, que é 1. Não coloco o sinal. Próximo número, 5 vezes A elevado a 4, que é o 5 menos 1. E o B aumenta. B elevado a 1. Não coloco o sinal. Próximo é 10. 10 elevado... 10 elevado não. 10 vezes A, subtrai uma potência, elevado a 3, vezes o B, aumenta a potência, elevado a 2. Depois, 10, o A diminui, A elevado a 2, vezes o B, aumenta, elevado a 3. Não coloco o sinal. Depois, 5 vezes o A, diminui, fica A elevado a 1, vezes B, aumentou, elevado a 4. Coloco o sinal. E o último é 1, vezes o A elevado a 0, que é 1, A elevado a 0, e vezes o B com a potência máxima, que é 5. Vou riscar para não confundir esse A elevado a 0 e o B elevado a 0. Era só para mostrar que vai dar 1 e vai ficar insignificante. Tá, e aí, o que eu faço com o sinal? Quando o sinal for negativo, você vai intercalar sempre começando com positivo. Então, o primeiro termo vai ser positivo, depois negativo, depois positivo, depois negativo, depois positivo, depois negativo. Tá bom? Era essa a única coisa que eu queria mostrar. Aqui no caso, se fosse A menos B elevado ao quadrado, ia ser positivo, aqui ia ser negativo e aqui ia ser positivo, certo? Sempre intercalando começando com positivo. Outra coisa que eu quero mostrar também é o termo geral do desenvolvimento. O termo geral do desenvolvimento é T... Eita, que T feio. T... Aqui embaixo é P mais 1 igual ao binômio NP vezes A elevado a N menos P vezes B elevado a P. Complicado? Parece, mas não é. Vamos fazer assim, primeiro a gente faz um desenvolva, que vai cair na prova, e depois a gente descobre o termo desse algum termo desse desenvolva, tá bom? Então,
Então, vamos começar pelo desenvolva. Desenvolva. O que é o desenvolva? É isso aqui que a gente fez, tá? Só que em vez de letra, a gente vai usar números. Então, vamos lá. Ou letra com números também. Vamos começar com um fácil. X menos 2 elevado a 5. Na verdade, só vou fazer esse, porque senão o vídeo vai ficar longo demais e os outros também já ficaram bem longuinhos. Então, só vou fazer esse e depois vocês treinem com os outros que tá no caderno. Como seria esse? A gente sabe que esse aqui é o nosso A e esse é o nosso B, tá? E aí, como tem esse menos, a gente vai usar o menos 2 ou só o 2? A gente só usa o 2. O menos a gente sabe só para intercalar os sinais. É bom saber usar o sinal só na hora de intercalar os sinais, tá? Então, o elevado ao 5. Então, a gente vai usar a fileira do N igual a 5, certo? A gente vai usar o 1, 5, 10, 10, 5, 1. Então, como que fica? Primeiro fica o 1 vezes o A com a potência máxima, x elevado a 5, vezes o b elevado a 0, que ele começa com 0 e vai crescendo. Então, fica 2 elevado a 0, que fica 1. E aí, a gente não coloca o sinal, porque aqui tá negativo e vai confundir a cabeça. Então, vamos pro próximo. É o 5. Com o a, que é o x menos com x elevado a quinta, mas daí a gente subtrai 1. Então, fica x elevado a quarta. E o b elevado a primeira, que é 2 vezes 2 elevado a primeira. Próximo é o 10. 10 vezes o x, subtrai mais uma vez, x elevado a terceira, vezes o 2 vai aumentar, 2 elevado a segunda. Próximo é o 10. 10 vezes o x vai diminuir, vai ficar x elevado a segunda, vezes o 2 vai aumentar, 2 elevado a terceira. Próximo, 5. O x vai diminuir e o 2 vai aumentar, vezes 2 elevado a quarta. E o próximo é o 1. 1 vezes o x elevado a 0, que dá 1, e o 2 vai aumentar. 1 vezes 2 elevado a quinta. E os sinais, intercala. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E aí a gente resolve. Como que a gente pode resolver aqui? O x elevado a quinta, esse é o único termo que tem x elevado a quinta, então ele vai ficar sozinho. Então vamos lá. Aqui. Vai ficar x elevado a quinta menos. Aqui vai dar 5 vezes 2 vai dar 10. É a única coisa que eu posso resolver. O 5 vezes 2. Então vai dar 10 x à quarta mais. Esse aqui vai dar 2 elevado a 2, dá 4, né? Isso aqui vai dar 4 vezes 10, 40. Então, vai dar 40x à terceira, que vai dar menos 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 2, 4 vezes 2, 8. Então, vai dar 8 vezes 10, vai dar 80. 80x quadrado mais 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5 dá 80. 80x, que x elevado a 1 é x, menos 2 elevado a quinta, que é vezes 1, daí vai ficar 2 elevado a quinta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. E essa vai ser a resposta, porque a gente não pode juntar mais nada, tá? X à quinta com x à quarta, x à terceira, x à segunda, x e sem x, tá? Então, vai ficar assim mesmo, essa é a resolução. E aí, ele vai pedir pra gente descobrir algum termo aqui desse carinha aqui. E aí, como que a gente vai fazer? Vamos lá. O carinha que a gente desenvolveu é o x menos 2 elevado à quinta. E o termo geral é P mais 1 igual ao binômio NP vezes A elevado a N menos P vezes B elevado a P. E aí, vamos pensar em um termo. Queremos o termo... Fala um número aí, de 0 a 10.
Um termo pequeno, pelo amor de Deus. 2? Não, 2 é pouco. Vou colocar 4. Quem que é o nosso termo 4? O termo 4 é o P mais 1. Então, para ficar 4, quem mais 1 dá 4? O 3. Então, vai ficar T, 3 mais 1. Tá vendo que ficou mais parecido com a nossa fórmula? E aí, o 3, ele vai ser o nosso P, porque na fórmula é T, P mais 1. Então, é 3 mais 1 que vai dar o termo 4. Entendeu? Tá. E aí, esse vai ser o nosso P. Então, beleza. Igual ao binômio NP. Quem que é o nosso N? O nosso N sempre vai ser o expoente. Então, o expoente é N igual a 5. Então, como a fórmula é NP, vai ser 5 e embaixo 3. Vezes o A. Quem que é o A? O primeiro termo, né? X elevado a N menos P. N a gente sabe que é 5 e P a gente sabe que é 3. 5 menos 3 vezes o B, que é 2, elevado a P, que a gente sabe que é 3. Entendeu? Bem, eu achei... Sim, acho que assim, é bem fácil você usar a fórmula. Você precisa só saber a fórmula e saber que o P é o primeiro, que somado com 1 vai dar o termo que você quer, e o N vai ser o expoente daqui do que ele te der, que ele quer saber, né? E aí, como que fica? Então, o T4, ele é o 5, 3. Lembra naquela aula de fatorial, como que a gente resolveu isso? É o 5 fatorial sobre 5 menos 3 dá 2 fatorial vezes o 3 fatorial. Se você não sabe fazer isso, vai para a aula de fatorial. E aí, aqui a gente vai ficar com 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. A gente só abriu até o 3 fatorial porque daí a gente vai poder cortar. O 2 fatorial, quem que é? O 2 vezes 1. 4 dividido por 2 é 2. Então, vai sobrar 2 aqui. 2 vezes 5 dá 10. E aí, vai ficar 10 vezes x elevado a 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2. X elevado a 2 vezes... Quem que é o 2 elevado a 3? É o 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 10, que é a única coisa que você consegue resolver daí, é 80x². Tá? E aí, você volta aqui no desenvolva e olha como fica aqui. Procura o quarto termo. É o 1, 2, 3, 4. É o menos 80x². E aí, como que eu vou saber quando é positivo ou negativo? Você vai fazer assim. Não começa no par? Começa. E eu quero quem? Eu quero o quarto termo. Então, começa no par, ímpar. Certo? Então, o primeiro termo ia ser par. Se eu quisesse o T1, ia ser positivo. Se eu quisesse o T2, ia ser negativo. Se eu quisesse o T3, ia ser positivo. Mas como eu quero o T4, ele é negativo. Então, a gente fica com o menos 80x². Tá bom? Então, é basicamente isso que você precisa saber. Ele vai pedir, se eu não me engano, uma questão de desenvolva e que ele vai pedir o termo. Então, sabendo a fórmula do termo, você consegue resolver o termo, e o desenvolva é bom saber o triângulo de Pascal. E só que o A, ele começa com a potência total e vai diminuindo, e o B começa com 0 e vai aumentando até a potência total, tá? Eu espero que você tenha entendido e boa prova. Essa foi a videoaula do mapa, tá bom? Tchau!